Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu gostaria de apresentar a vocês um livro que é mais uma das nossas publicações, que é O Homem que Sabia Demais, que é, alguns de vocês, quem acompanha mais tempo aqui o canal, quem já conhece algo de Chesterton sabe, né, da predileção do autor pelos livros e histórias de detetive. Inclusive, outro conteúdo que está no canal do Instituto Hugo de São Vitor, que é o Jornadas Literárias, que onde nós falamos especificamente das histórias de detetive. Tem uma série de episódios ali falando de histórias de detetive, vários autores, e a base da nossa conversa sobre o elemento mais teórico da literatura de crime, de mistério, de detetive, no caso, então, alguns artigos que Chesterton comenta, na verdade fala sobre como ele vê as histórias de detetive na contemporaneidade, o papel que elas têm hoje em dia, especialmente em relação àquilo que eram as aventuras ou mesmo contos medievais que hoje chegam até nós nessa roupagem que é o fantástico. Ou seja, sempre que envolve elementos de magia, animais aterrorizantes como dragões, magos, cavaleiros, paladinos, essas coisas todas. Parece que eu estou descrevendo aqui o grupo de uma quest de RPG. Mas esses elementos que as pessoas conhecem como fantásticos. Evidente, a gente tem o realismo fantástico, que é uma outra coisa, um estilo literário próprio, muito presente na literatura latino-americana, e é outra história. Então, assim, Chesterton tem uma afinidade muito grande com esse estilo literário. É muito próprio também do tempo em que ele vive e que ele foi, inclusive, formado como leitor. Nós temos aí as histórias de Sir Arthur Conan Doyle, por exemplo, Sherlock Holmes, que todos vocês conhecem. Temos também um autor desse período, que é o Edgar Allan Poe, que é colocado por algum, inclusive, como aquele que inaugurou o estilo detetivesco com os assassinatos da Rua Morgue. E Morgue é um nome bem interessante. Morgue, na verdade, é uma palavra em inglês para necrotério. Então, é quase como dizer, Rua do Necrotério, os assassinatos da Rua do Necrotério, baita nome para um conto de detetive. E como nós temos aqui mesmo, na minha cidade, que é Porto Alegre, nós temos uma avenida que se chama Azenha, né? Nada mais é do que a avenida que levava até a Azenha da cidade. Então, nós temos todo esse quadro de histórias detetivescas, mesmo aquilo que são também chamados Penny Dreadful, que são algumas histórias que alguns até pensam que os sucessores do Penny Dreadful seriam as Pulp Fiction, mas não é nesse pormenor agora, a gente estaria abrindo um enorme leque dessa questão da literatura, que em algum grau nós estamos falando aqui de literatura de entretenimento. E isso é, para mim, um triunfo verdadeiro de Chesterton, que é de empregar algo verdadeiramente divertido, né, que é as histórias de detetive, e inclusive nesse volume estão algumas das histórias que, segundo Dale Ahlquist, que é um estudioso de Chesterton, e ou foi, não tenho certeza, presidente da Sociedade Chesterton norte-americana, algumas das contribuições, vamos dizer assim, se fôssemos fazer uma antologia de histórias de detetive, nós então colocaríamos, diz ele, que provavelmente entrariam aqui pelo menos 2 relatos, 2 contos dessa coletânea, na verdade, desse livro, que tem como personagem, né, um detetive que é o Horn Fisher. E interessante porque, em algum grau, depois eu vou encontrar isso de novo, o Horn Fisher ele tem entrada e passagem por uma classe alta, política e aristocrática da Grã-Bretanha. E é claro, Chesterton reflete muito sobre isso. Quem é fã de Grã-Bretanha e Inglaterra como eu, acha isso muito bacana, porque em algum grau a gente tem um pouco um raio-x de tendências, de comportamentos, de instituições do Reino Unido dessa época. E é interessante porque o Chesterton nos entrega isso justamente no momento em que essas estruturas vão sofrer mudanças radicais. A gente vai ver, a partir do reinado da Rainha Elizabeth, que é algo que Chesterton não vive. Chesterton morre em 1936. Ou seja, quem é rei nessa época, se eu não me engano, ainda é Jorge V. Na sequência vai vir Jorge VI. Então, o
o Chesterton ainda está, se eu não me engano, sob o reinado do rei que comandou, que esteve à frente do Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial, mas eu posso estar equivocado sobre isso. Mas Chesterton não viu o reinado da Rainha Elizabeth II. E com isso, ele não viu a série de alterações que haveriam na aristocracia britânica e mesmo na sociedade inglesa sobre diversos aspectos. É uma sociedade que sempre foi marcada muito por uma grande sobriedade, o que não significa que também não houveram grandes eventos de crueldade e crimes célebres. Existe um grande autor que é o Theodore Dalrymple, um autor inglês, que ele fala de uma coleção antiga que era uma romantização de grandes julgamentos da história criminal do Reino Unido. E grandes julgamentos invariavelmente envolviam questões de assassinato e, ao fim deles, a possibilidade ou mesmo a efetividade de uma condenação à forca, que era a forma de condenação comum no Reino Unido, né? Que eu me lembro, nunca foi admitido no Reino Unido a coisa da legislação letal ou mesmo outras formas de execução. A forma de execução de alguém que foi condenado em todas as instâncias por assassinato doloso era a forca, até que foi abolida. Foi abolida a pena de morte com ela. A forca foi abolida junto com a pena de morte no Reino Unido, né? Bom, de toda forma, o Chesterton, então, isso eu digo, por que eu estou contando essas coisas para vocês? Para que vocês entendam um pouco por que Chesterton enxerga dentro da história de detetive. Eu tenho esse livro, eu tenho em algum grau Poetas e Lunáticos, não deixa de ser também uma história relacionada ao estilo, mas eu tenho no mínimo esse livro, eu tenho O Homem que Era Quinta-feira e eu tenho toda a coletânea do Padre Brown, que compõe 5 volumes. Então eu teria aí, só do que nós publicamos, 7 volumes só de histórias de detetive de Chesterton. Então isso é bastante coisa. E a gente sabe que invariavelmente aparecia um conto, alguma coisa de Chesterton relacionada, ou que recendiam a história de detetive, ou histórias de crime, mistério, algo a ser desvendado. Tá? Então, por quê? Porque o Chesterton está envolvido em toda uma cultura, tanto no âmbito social como no âmbito literário, que pensa essa questão do criminoso como homem, como aquele, vamos chamar quase assim como um monstro, estaria dentro das histórias medievais, das baladas medievais, dos contos e assim por diante. E essa figura do detetive. Por que do detetive? Por que não? Porque a gente sabe que grande parte do serviço de investigação dos crimes no Reino Unido se dava através de uma instituição que a princípio surge por uma certa iniciativa privada, vamos chamar assim, mas que depois é assumida pelo Estado, que é a Scotland Yard, ou ainda a Metropolitan Police, né? Polícia Metropolitana. Então você tem os investigadores desse grupo, dessa instituição, a polícia, né, inglesa e assim por diante, e os detetives que estão dentro dela. Só que, claro, nós não temos entre os grandes detetives do que nós chamamos, de que alguns chamam da Era de Ouro, que inclusive vai seguir, acho que mais ou menos até 1950, com figuras como Sir Arthur Conan Doyle, com figuras como Agatha Christie, com figuras como Dorothy Sayers, com figuras como Gail Marsh, e assim por diante. Existem vários autores, alguns deles desconhecidos do grande público, mas para nós, pelo menos, colocamos o Chesterton aí, temos ainda o que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, que é sobretudo Agatha Christie e Sir Arthur Conan Doyle. Dame Agatha Christie, se eu não me engano também, que ela foi feita Dame do Império Britânico, né? Que é o mesmo patamar de ser considerado cavaleiro. Então isso. Bom, você tem todo esse grupo, essa cultura, e eu me pergunto, talvez agora surja uma pergunta, e realmente, confesso a vocês, essa pergunta está surgindo neste momento para mim, de maneira que eu, talvez no futuro eu faça algum vídeo, alguma coisa, falando dos resultados dessa pesquisa. O que acontece com a sociedade britânica que parece que, pelo menos em termos de divulgação, ela tem um especial interesse nesse elemento do crime. Então, a impressão que aparece a mim agora. É evidente que alguém pode dizer, não, Rodrigo, você tem grandes criminalistas, grandes escritores de história detetive em outras culturas, outros contextos. Eu sei também dos americanos, tem isso aí. Mas, sei lá, o que é um talento literário para poder falar sobre a questão do crime?
transformar a questão do crime em uma história instigante, assim por diante. Então, realmente, pode ficar aí uma matéria interessante para pesquisa, né, sobre o que acontece com os britânicos, talvez porque durante um bom tempo eles tiveram a sua polícia nacional como a melhor polícia do mundo, assim reputada por muitas pessoas. A Scotland Yard era considerada a vanguarda em vários contextos, tanto para falar do mundo em desenvolvimento nem se fala, mas mesmo para países desenvolvidos, né? Técnicas relacionadas, inclusive, ao emprego de métodos científicos para procurar descobrir quem é o criminoso. Interessantemente, Scotland Yard, assim como os ingleses, por causa do empirismo inglês, não se apegam muito a certos protocolos. Então, realmente, talvez isso tenha se colocado a experimentar com mais liberdade o que fosse viável para tentar descobrir casos de crime e assim por diante. Bom, digressão feita, falando isso tudo, falando para... Agora vocês estão saindo com a impressão que eu tenho. E aí vamos ver se depois... Deixa eu te comentar se você discordou, especialmente se você discordou, tem outra visão, enxergou de outra forma. Muito bacana. E, Rodrigo, não, acho que não é bem assim por causa desse elemento, esse argumento, esse autor, ou aquilo. Ou então corroborando mesmo essa impressão geral que eu tenho. Mas vocês acabaram agora pensando na Grã-Bretanha como a Detetivilândia, né? Ou seja, o local onde ali estão as melhores histórias de detetives, os melhores personagens detetivescos, um país que vive um pouco essa cultura do true crime. Agora ficou muito famoso essa expressão true crime, que é esse interesse do pessoal por histórias reais de detetive, os meandros da investigação, as reviravoltas inesperadas. Vão ser reviravolta inesperado, né? Então, todas essas coisas. Agora se voltou muito a tratar dessas coisas. E acho que tem aparecido situações como essas em vários outros contextos, que não apenas no contexto anglo-saxônico. Bom, dito isso, o que vocês vão encontrar em Um Homem que Sabia Demais? O Homem que Sabia Demais é uma história distinta. Eu tenho o Dale Alquist aqui. Então, do que eu estou me referindo? Esse livro, quem adquirir esse livro, está lá à disposição na nossa livraria virtual do Instituto de São Vítor, que vai estar aqui depois linkado aqui embaixo no vídeo. Nós temos uma apresentação desse livro feita pelo Dale Alquist, certo? Que é apresentado, inclusive, aqui como presidente da American Chesterton Society. Colocamos aqui, inclusive, em inglês. Tá? Então, aqui, pelo menos, ele ainda é o presidente da American Chesterton Society. E aí, ele vai... É muito breve, tá, gente? Vale muito a pena. A gente, inclusive, até prima por isso. A gente tem, claro, apresentações mais longas, principalmente eu pegar o Padre Brown. Mas é tiro curto. São 4 páginas, certo? Pensando frente e verso aqui, 2 folhas, tá? Onde ele vai falar sobre um princípio que talvez, provavelmente, tivesse sido inspirado em algum grau na figura do Maurice Baring. Quem conhece o livro do... Então, os 2 livros não foram publicados aqui pela casa, não foram publicados pela Chesterton Brasil, mas foram publicados por outra editora, pela Danúbio e pela Eclésia. Um deles é os Convertidos Literários. Tá? Convertidos Literários, onde ele vai começar falando disso, né? Chesterton, Belloc, Baring. Né? Então, essas 3 figuras. E também na biografia do Chesterton, que esse Baring era um dos grandes companheiros de estudos, escrita e polêmica dentro da Grã-Bretanha, dentro da Inglaterra desse período, junto de Chesterton e Belloc. E o Belloc é outro grande amigo de Chesterton, um homem que influenciou profundamente Chesterton em sua visão de história europeia, e sobretudo a visão, mas é um pouco curioso para nós olhar a boa vontade com que Chesterton fala, por exemplo, do contexto francês, ou mesmo da Revolução Francesa, que comumente, para quem enxerga o Chesterton no aspecto conservador, fica uma coisa esquisita. Mas a gente vai ver que tem muito do Belloc, que é um anglo-francês, não sei, anglo-francês, vou chamar assim. É um homem que tem, na sua origem também, a origem francesa, e que olha com muito enlevo para a França. Também entra a questão da espiritualidade francesa, a retomada de uma figura, de uma França encarnada por Joana d'Arc, mística, católica,
entregue a um grande ideal e tendo uma morte trágica, porém não só honrosa nem heróica, mas uma morte santa. Então quase como que encarnando uma certa vocação da França, nesse sentido. Então essas coisas influenciaram Chesterton, sim, a maioria dos autores reconhecem isso. E o Baring é um desses caras, né, formava meio que um trio num determinado momento, com Chesterton e Belloc. Tá? E aí, mas ele vai dizer que, na sequência, tá, é só isso, um pouco a figura humana e tudo mais. E que o Baring é um cara diferente do Howard Fisher, que é esse cara, como eu havia falado antes, tem uma excelente entrada, tem essa passagem pela sociedade, pelos membros aristocráticos da sociedade inglesa e também pelos membros da vida política, certo? E muitas vezes vai mostrar o que existe de podre, o que existe de corrompido. Afinal de contas, ele é um detetive que está lidando com crimes, está lidando com coisas sórdidas. Lidando com coisas sórdidas de uma sociedade que tem, né, dos elementos que são exemplares dentro de uma sociedade, principalmente uma sociedade aristocrática e altamente estratificada, como é a sociedade inglesa desse período. E muitos dizem que até hoje existe isso de fato. Então, para entender isso, para nós, muito é algo excêntrico encontrar um membro de uma aristocracia, porque nós não temos aristocracia no Brasil. Não dá para confundir a aristocracia, né, com oligarquia ou com algum plutocrata. Ou seja, famílias que têm dinheiro e influência durante muito tempo, ou então pessoas que são simplesmente ricas e têm possibilidades de influência e fama que a riqueza lhes traz. Não é a mesma coisa. Um aristocrata, de fato, é uma pessoa que tem camadas e mais camadas de história e narrativa por cima dele. E quando o cara chega diante de ti, tu sente, porque tu é educado para sentir, como se ele acompanhasse um séquito de história, né, de mortos ilustres. E ele carrega isso quase como uma capa. Então não é a mesma coisa você encontrar o brasileiro mais rico do Brasil e encontrar, por exemplo, o Duque de Norfolk, que é o primeiro par do reino, ou seja, o aristocrata fora da família real mais importante. Então toda a história dos Duques de Norfolk, toda a história, né, dos Fitzhoward Allen, toda a história desses caras, certo? Vem com ele. É estranho tu apertar a mão de um cara que tu sabe que é um descendente direto de personalidades que tu estudou no livro de história que estavam lá. Tu tá apertando a mão do cara e tu olha pro cara algumas vezes e tu vê que o cara é realmente parecido com o magrão que tá retratado lá no teu livro de história. Então são coisas muito distintas, assim, essa experiência com a aristocracia, e que traz sentimentos muito controversos. Que nem uma vez um jornalista falou, assim, sobre a questão do fim da monarquia no Reino Unido, onde eles diziam assim, quem que tu preferia ver no Palácio de Buckingham? Assim como os americanos têm lá os seus presidentes, tu preferia ver o Tony Blair, a Rainha Elizabeth, no Palácio de Buckingham? E tu percebe claramente que existe, então, uma espécie de uma ciência que há uma casta, realmente uma casta, que é eleita por Deus e carrega, então, em si, esse tônus para dizer assim, não, eles têm que estar lá representando a nação, encarnando a nação e assim por diante. É evidente que tem isso tudo muito inconsciente, tem pessoas que realmente se revoltam, né, conscientemente contra isso. Existe um movimento republicano na Inglaterra que, apesar de ser claramente minoritário, não é algo completamente sem relevância, completamente sem relevância. Existe sim, está toda hora ali falando, lembrando os ingleses que apesar de o rei não exercer todos os poderes que ele tem à disposição, até por uma certa iniciativa e conjugação, uma iniciativa de um acordo, quase como um acordo tácito, de, olha, vamos deixar esse poder com você, mas você vai só até aqui, mas pode perfeitamente uma hora que o rei decida usar esses poderes, né? E inclusive podendo, de alguma forma, até segunda ordem, passar por cima do parlamento. Teríamos uma crise constitucional, via de regra, né? Se acontecesse algo desse tipo. Então, mas é isso. Lidar com a aristocracia, por que eu estou falando isso?
que quando você vier para cá e ler esse livro, ou ler no Chesterton qualquer obra, e ele estiver lidando com sordidez de aristocratas, lembre-se que isso é algo, para alguns membros ainda hoje, mas sobretudo no tempo que Chesterton escrevia, algo sagrado. Mesmo aquele cara meio iconoclasta, se visse a Rainha Elizabeth fazendo um striptease, se sentiria muito mal, muito estranho. As coisas parecem que estão fora do lugar, entendeu? Eu tenho que odiar ela e ela tem que ficar lá bem bonitinha, digna, honesta, imaculada para eu odiar ela. É assim que o mundo funciona. Ela é digna, honesta, imaculada e eu odeio ela. Porque eu acho ela uma hipócrita. Por que eu acho ela uma hipócrita? Porque eu inventei motivo na minha cabeça para achar. E é assim que as coisas funcionam. Agora, se o aristocrata vem e desce no nível ou abaixo do nível dos seus críticos mais popular, socializantes, progressistas, mesmo esses muito provavelmente sentiriam um certo tremor de mundo que se modifica. Certo? Então, acho que esse ponto bem importante. E aí eu vou parar por aqui, porque vocês compreenderam bem o contexto no qual o nosso detetive Horne Fisher ele transita, tá? E a partir daí, numa segunda parte dessa nossa apresentação desse livro, eu vou falar um pouco mais propriamente das histórias de detetive em si. Fico por aqui e até logo mais.